Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande poder estar neste evento, no quarto Congresso de Artes Manuais para Academia, na academia. Agradecer muitíssimo a Nina Veiga e toda a sua equipe por este evento. É muito bom fazer parte e poder contribuir neste campo de estudos e de fazeres que é tão especial para mim. E poder dividir com vocês tantas coisas boas que a gente tem feito e trazer um pouco esse contexto, né? Resgatar aquilo que a gente faz e o quanto isso nos impacta e traz essas afetividades que são construídas e que são tão importantes. Então, eu trago para vocês aqui este trabalho que se intitula Tecidos da Memória, tecer o corpo, insurgir. Antes de trazer um pouco deste trabalho para vocês, eu quero me apresentar. Eu sou a Bárbara Santos, eu sou professora mestra pela Unesp, no Instituto de Artes, onde eu desenvolvi uma pesquisa de mestrado no âmbito do mestrado profissional em artes e atualmente estou no doutorado em educação pela Unesp, campus de Rio Claro, sob orientação do professor César Leite. Também possuo graduação em letras de, pela Faculdade de Americana e também pedagogia pela Unicamp. Fiz alguns outros cursos, algumas outras formações, mas basicamente é isso, né? Ou é tudo isso? Bom, então, feito aqui um pouco dessa apresentação, eu também resido em Campinas, aqui no interior de São Paulo, onde também ocupo a função de orientadora pedagógica numa escola municipal aqui do município de Campinas. Então, um pouquinho da minha trajetória, e depois eu vou deixar no final os contatos e onde vocês podem me encontrar por aí. Que alegria, pessoal, estar aqui. Muito feliz mesmo. Este trabalho, Tecidos da Memória, ele é um pouco um resgate de alguns outros trabalhos que eu venho desenvolvendo, mais especificamente desde 2015, mas trabalhando com bordado desde 2004. Eu começo no bordado com 15 anos. Nesse período, minha mãe, ela trabalhava, né? E eu estudava de manhã e não tinha onde ficar à tarde. Ela não gostava que eu ficasse sozinha em casa. Então, minha mãe me matriculou em cursos de bordado. E eu nunca mais saí. Eu aprendi diferentes técnicas e eu ficava a tarde toda lá. Então, eu tenho muito presente essa memória da adolescência, né? Enquanto as crianças da minha idade estavam em casa, muitas vezes assistindo televisão, ou mesmo brincando na rua, eu estava bordando. Essa era a minha diversão, assim. Eu fui gostando. E da adolescência até a vida adulta, eu bordava sem buscar um propósito. Eu bordava pelo ato em si. Comecei com ponto cruz,
depois fui para o trançado em fita, aí depois eu fui para o macramê, para o patchwork. Eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo. O que me apresentava, eu topava fazer. E aí, a pesquisa com bordado, ela entra no meu trabalho na academia a partir de 2016. Na verdade, um pouco antes, né? 2015, eu faço uma exposição dos trabalhos dessa década aí. 2015, eu faço essa exposição num espaço cultural aqui de Campinas, chama Casa do Lago, que é dentro da Unicamp. E em 15, 16, eu começo a desenvolver oficinas para uma disciplina que eu estava fazendo na ocasião, que era educação não formal. Então, eu começo a vislumbrar esse horizonte do bordado da pesquisa acadêmica. E eu vou fazendo isso de uma maneira muito natural e muito gostosa, que é você entender que as artes manuais ela tem sim espaço na formação de professores. Ela cabe discutir na pedagogia, ela é importante como um ato de sobrevivência e de autoconhecimento. Isso foi assim de extrema relevância para aquele momento que eu estava vivendo, né? Ainda cursando uma segunda graduação, eu tinha me formado em letras em 2009 e aí tive aí uma trajetória de idas e vindas, né? Comecei no curso de pedagogia na Unesp Marília, transferi aqui para a Unicamp, enfim, foi todo esse ir e vir, né? Que é um pouco o trabalho do bordado, né? Eu sempre faço essa analogia. Eu fui para muitos lugares, eu não parei em lugar nenhum praticamente assim. Ficava 2 anos aqui, ia para lá, ia para cá. Eu acho que é um pouco isso, né? O bordado ele tem muitas essas idas e vindas, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver comigo também. Eu não sou uma pessoa que eu fixo num único lugar. Eu procuro sempre estar, não sei, né? De vez em quando eu fico um pouco inquieta. Faz parte do nosso trabalho, né? E aí, pessoal, apresentar para vocês esse trabalho, né? De início de ano, né? Muito ali tentando rememorar esse tempo, mas também trazendo elementos novos, que eu acho que é importante que a gente traga para a academia essas pesquisas mais atuais, né? Então, tecidos da memória é um pouco isso. E traz como subtítulo o terceiro corpo, o insurgir. Então, o terceiro corpo, ano passado, em 2024, eu apresentei algumas experiências em foto bordado, em foto escrita, em dança e dança tecido dança. Eu fui experimentando bordado dentro de algumas modalidades ou de algumas linguagens que até então eu não tinha feito. Posso trazer esses resultados para vocês num outro momento. É importante, né? Eu ainda estou reunindo a bibliografia desses trabalhos, né? Então, tecidos da memória é isso. É um pouco essa tentativa de olhar para tudo isso, né? Eu bordo desde muito jovem, né? E quer dizer, já tem 21 anos que eu bordo. Mas como o trabalho de pesquisa é mais recente, e acho que um pouco esse exercício que a gente faz que é importante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco desses momentos em que eu fui trabalhando com diferentes grupos.
Então, como eu falei para vocês, em 2015 eu começo a trazer o bordado para pedagogia e para pesquisa na formação de professores. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma referência muito importante, que é essa obra aqui, olha só, Bordado Livre, Oficinas Motivacionais de Bordado. Ele é um livro escrito pela Teresa Barreto, que é uma defensora das artes manuais assim de grande relevância, né? Uma pessoa ímpar. Todos devem conhecer Teresa Barreto da Unicamp, todos, todos, todos. Ela é assim de uma força admirável, né? E essa obra aqui, ela é justamente de 2016. Ela vai trazer algumas impressões sobre a oficina de bordado, canções e aromas. Teresa Barreto, que tem a oficina Bola da Felicidade, que é imperdível, que roda o Brasil inteiro e até o mundo com esse trabalho dela, que é fantástico, que é maravilhoso. Bordado Livre, gente, essa obra aqui vocês têm que conhecer, porque é demais, é sensacional. Eu começo a me inserir no bordado com a Teresa Barreto na Unicamp, uma pessoa que dispensa apresentações. Eu queria agradecer muito, Teresa Barreto, se você estiver me assistindo. Muito obrigada, Teresa, por tudo que você fez naquele momento, pelas apresentações, pelas referências e pela sua força, que vai estar aqui, olha, nessa obra aqui, Milagres Bordados. Olha, essa obra aqui é divinal. Aqui Teresa Barreto conta sobre a sua história, sobre como que a bola da felicidade atinge, chega nas pessoas. Que coisa maravilhosa, né? Que trabalho genial, fantástico. Dessa grande mulher, dessa grande bordadeira, esse grande ser humano que é Teresa Barreto. Esse livro aqui, gente, olha, Milagres Bordados, podem procurar, Teresa Barreto, saiu pela editora Setembro de Olambra, ele é de 2016, é uma obra primorosa, primorosa. E claro, né, gente, eu não posso deixar de citar esta outra obra maravilhosa que eu recebi de presente em 2018, quando eu fui participar de um evento lá na Casa Tombada, a convite também da professora Nina Veiga. Que coisa maravilhosa, gente. Artes Manuais, Narrativas e Memórias Afetivas. Este livro é assim, nossa, é inspirador. É um presente, é muito, muito maravilhoso que está aqui, é muito precioso. E traz esse trabalho da máquina, né? Dessa letra na máquina, dessas linhas, enfim, que coisa maravilhosa, que trabalho fantástico da Nina Veiga. E sua equipe, né? Não só da Nina, mas da Adélia Nicoletti, enfim, todo mundo que está aqui. Lindo, gente, uma referência também para o nosso campo. E poderia ficar aqui a tarde toda falando para vocês de tantas referências importantes, né? O Mãos que Bordam, então, voltando aqui um pouquinho, é essa oficina de bordado que eu ministrei em 2015 na Casa do Lago da Unicamp. E ele estava vinculado a uma disciplina que eu fazia na graduação, que era uma disciplina obrigatória, e eu tinha que fazer um estágio num espaço não formal. E aí eu conversando com a professora da disciplina, na época a professora Carolina Catini, eu propus não estar num estágio só assistindo,
mas propor ações. E aí eu comecei a fazer as oficinas. Eu entrei no edital, foram oferecidas, acredito que 15 ou 20 vagas, não só para pessoas da Unicamp, mas toda a comunidade de Campinas, Barão Geraldo e região. Então, foi muito bom, uma época muito importante ali. E aí eu trago para vocês essas imagens dessa série que eu intitulo Mãos que Bordam. Depois eu vou mostrar para vocês ao final as publicações desses trabalhos, tá? Aqui a gente vê um trabalho muito importante desse grupo de mulheres que estavam ali não só para aprender o bordado, né, para aprender o ponto, mas também como uma pesquisa de autoconhecimento. Elas estavam se conhecendo. Quem eram essas mulheres? O que elas estavam fazendo ali? Qual que era a importância para essas mulheres? O quanto isso foi importante estar junto deste grupo. E aqui eu trago para vocês um pouco desse trabalho. Aqui, alimentar nossos tecidos, que é os nossos cafezinhos. Bordado e café combinam assim de uma forma extraordinária. E a gente tinha os nossos cafezinhos. E cada semana uma pessoa trazia para a gente. Depois eu trago aqui cetins que entrelaçam histórias. Um outro momento aqui, que são as oficinas de trançado em fita. São momentos assim importantes para a gente poder olhar para esses trabalhos, entender como que isso foi se dando, né? De que maneira isso foi se costurando um pouco nesse universo. E aí a gente trabalhava muito com os desenhos que elas traziam, né? Com as imagens. Então, cada semana uma imagem era trabalhada, a gente pesquisava para trazer isso dentro do trançado, né? Porque o trançado, assim como o ponto cruz, ele tem a contagem, né? A questão da contagem é importante. Mas a contagem em si, ela não é o bordado. As imagens que antecedem a esse desenho é que são importantes também. Então, a gente quer olhar para os desenhos e entender como que isso se encaixa dentro do bordado. Então, o nosso grupo e os nossos encontros, né, que eram sempre muito produtivos, né, sempre ali com um salgadinho para beliscar. E o espaço que a gente tinha, gente, era um espaço assim fantástico, né? A Casa do Lago, a gente tinha essas mesas maravilhosas, esse mobiliário fantástico. Nossa, que privilégio poder ter feito parte da Casa do Lago. Eu vou trazer para vocês aqui, gente, um trabalho mais recente. Entre 2015 e 2016, a gente fez também alguns trabalhos em foto bordado, mas eu não tenho aqui as imagens, né? Foi bem no início ali de 16. E aí depois eu segui produzindo materiais. E em 22, numa disciplina do mestrado, que era uma disciplina de metodologia da prática artística, eu trouxe uma experiência. Toda semana, um estudante trazia uma proposta para iniciar a aula. E eu trouxe o Povoar Afetações, que é essa experiência da gente colocar os objetos no chão, se desprender desses objetos e trazer essa linha. E cada vez que uma pessoa pegava uma carta desse chão, ela pegava junto esse pedaço de linha e ela ia falando, conversando,
e puxando essa linha, de modo que todas as pessoas pudessem pegar um pedaço dessa linha, sem soltar. E a gente formava uma grande teia, uma grande cartografia, uma teia que era entrelaçada a muitas mãos. E era entrelaçada por essa experiência, por essas afetividades. Então, foi muito importante perceber o quanto as pessoas se envolviam também, né? O quanto você puxar a linha te traz uma tranquilidade sobre aquilo que você está pensando, né? A linha, ela alinhava os nossos encontros, ela é um pretexto também para os nossos dizeres, para os nossos fazeres, e a linha vai percorrendo todo esse chão e as cartas que vão sendo tiradas ali do chão. As pessoas andam pelas cartas, elas andam pela linha, elas vão se emaranhando junto delas. E aqui um pouco, então, dessa experiência desses estudantes, dessas estudantes do mestrado, do campus da Unesp. Que delícia poder ver essas imagens novamente. Bom, gente, eu trago para vocês, então, as publicações desse tempo aí, desse recorte que eu faço, né? O Tecidos da Memória é isso, é um pouco resgatar estes trabalhos e pensar em coisas para vislumbrarmos, né? Então, eu trago para vocês aqui o meu TCC, o meu trabalho de conclusão do curso de pedagogia, que se intitula Bordados, Artesanato e Educação, que é onde eu conto a experiência das oficinas que foram ministradas entre 2015 e 2016. Eu conto um pouco dessa experiência. Esse trabalho de conclusão é muito bonito, ele é um dos mais acessados na universidade. Aqui está o link para quem tiver interesse. É um trabalho publicado em 2017, onde eu conto essas experiências da Casa do Lago. Aqui também, gente, um trabalho que foi publicado nos anais do evento Cartografias Afetivas Afetadas, na Unesp também, do campus de São Paulo, que se intitula Mãos que Bordam, Encontros e Sutilezas no Sabor do Gesto. É um trabalho onde eu conto dessas experiências e vou trazendo os autores, vou fazendo diálogo com os autores. Trago para vocês também um outro trabalho que foi publicado no Confaeb de 2022, que se intitula Por Entre Tramas, Fios e Linhas, Entrelaçando Memórias, Costurando Afetos. Um trabalho muito bonito, muito delicado, muito generoso, sobre essas minhas andanças por aí. E aí eu gostaria de finalizar com a minha dissertação, que é um trabalho onde eu falo não só das artes manuais, mas trabalho com cinema, com fotografia, que se intitula Gestos de Criação entre Imagens e Palavras, Poetizar o Silêncio e Escrever em Ruínas. É um trabalho onde eu vou costurando as palavras,
costurando as imagens no texto imagético. Um trabalho que deu muito prazer fazer. Tive apoio da Bolsa CNPq e está aí no repositório para quem quiser, tiver interesse. Gente, gratidão é a palavra. Estou muito feliz. E quem estiver assistindo esse vídeo, saiba que esse trabalho, Tecidos da Memória, ele é um trabalho de vida também. Não só de pesquisa. A minha vida se entrelaça nesses fazeres. Então, eu vou deixar para vocês aqui os meus contatos, o meu e-mail, que é o b.santos01@unesp.br, o meu site, que vocês podem encontrar os trabalhos em fotografia, em bordado, que é o sites.google.com/viu.barbara.santos. E o meu contato, que também é o WhatsApp. Gente, muita gratidão, muito obrigada. Esse foi um pouquinho do que a gente faz. E espero, no próximo momento, mostrar para vocês os trabalhos de escrita, de performance, de escritas corpora. O trabalho se intitula Escritas Corporais em Gestos Textuais, que é maravilhoso. Eu comecei a minha carreira no curso de letras, eu comecei com a palavra, e a palavra não sai de mim. E a palavra, para mim, é tecido, é tessitura. O texto, ele tece, ele se emaranha nos nossos fazeres, nos nossos discursos. Então, que alegria poder estar aqui e dividir com vocês tantas alegrias, tantas pesquisas que são, como eu disse, pesquisas de vida. Tecidos da memória. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Nina Veiga e toda a sua equipe, neste 4º Congresso de Artes Manuais na Academia. Que honra poder fazer parte disso. Um grande abraço a todos.